o porquê que você estuda e parece que menos você sabe de programação. Você resolve exercícios e você sempre trava nos exercícios. E isso te frustra, obviamente, me frustrou também, certo? Você sabe o if, você sabe as variáveis, você sabe o for, você sabe a classe, você sabe definir as coisas, então você já sabe programar. Você sabe programar, você sabe a sintaxe da linguagem, você já sabe uma parte importante da programação, que é a sintaxe. Então, o que falta a você para você aprender a programar? E por que essa dificuldade tremenda de vocês não conseguirem executar lógicas? O que eu vejo? Todo mundo me pergunta coisas de lógica de programação. Então, você já tem um ponto bem comum, né? A maioria das pessoas que está aprendendo a programar queima diversas etapas. A primeira etapa que queima é: você sabe lógica de programação? Porque veja bem, você sabe a sintaxe da linguagem, você sabe fazer os if, você sabe fazer os loops, você sabe fazer a classe. E de repente, quando é para você juntar tudo, que teoricamente seria a parte mais fácil, a primeira parte sobre programação, você simplesmente não sabe. Você não sabe quebrar as atividades. Fazer o famoso dividir para conquistar, fazer o baby steps, se você quiser outro termo, né? Então, a dificuldade não é de aprender a linguagem. Qualquer linguagem que você for fazer, você vai ter a mesma dificuldade. Não importa se você escolheu Java, Python, JavaScript, sei lá, Delphi, o que você quiser, C Sharp, C, C++, o que você quiser, Perl, o que você quiser. Não, o problema não é a linguagem em si, o problema não é o paradigma. O paradigma pode influenciar que você está aprendendo orientação a objeto e orientação a objeto é diferente de programação estruturada. Sim, é diferente, mas no final das contas o seu problema não é a linguagem, não é o paradigma, tá ligado? Porque se você entender a base da programação, e a base da programação que eu falo é a lógica, obviamente, né? Você vai se dar bem. Você vai se dar bem. Então, como é que você não diz para mim que não consegue programar? Por que você não consegue resolver exercícios? Vamos fazer o estudo de caso, né? A primeira coisa, você já tentou fazer o mais básico, que é pegar um exercício pronto e executar ele? Você já tentou parar para ver isso? Olha, quais são os passos que eu sigo aqui desse programa pronto aqui para ele me entregar o final? Eu garanto que 90% de vocês não fizeram isso. Isso é o básico. É o básico. Retrocedam, dê um passo atrás, certo? Ou seja, você foi lá, fez seus exercícios, mas às vezes você nem sabe como é que o exercício funciona. Para ser bem sincero, você não sabe. E eu não estou dizendo isso supondo, eu estou dizendo isso com base no que me perguntaram, tá? Então, o problema não é linguagem, o problema não é linguagem de programação. O problema é de lógica. Você não sabe lógica. E outra, eu digo mais, certo? Vai mais para fundo. Você está com dificuldade porque você ou está com preguiça ou está com dificuldade de fazer uma análise de texto, certo? Lê o texto e interprete o texto. O que é que o texto diz? E eu estou dizendo isso para uma questão simples de lógica de programação crua. Lembre, você vai ser um profissional de programação, né? Você vai trabalhar diretamente com programação. O que a programação faz? A programação faz com que problemas do mundo real sejam resolvidos por computador. Ora, se eu tenho um problema do mundo real sendo resolvido por um computador, eu tenho que mapear o problema. Eu tenho que abstrair o problema, eu tenho que racionalizar o problema. O meu problema é que eu quero cadastrar todos os meus usuários e separar os usuários maiores de idade e menores de idade.
Bem, beleza, esse é o problema. Computacionalmente falando, como eu racionalizo esse texto? Qual é o problema do cara? O problema do cara é, desse caso específico, né? O problema do cara é que ele quer cadastrar os usuários e separar os maiores de idade dos menores de idade. Como eu vou fazer isso? Eu tenho N formas de fazer isso, eu tenho milhões de formas de fazer isso, certeza absoluta que existe. Certo? Umas melhores, outras piores, mas existem várias. Mas o que que tá faltando a você, para você não pensa igual a mim? Por que você não consegue pensar tão rápido quanto eu nessa solução? Ah, porque você elaborou a solução? Não, pô, eu posso simplesmente te trazer aqui uma solução aqui, ler uma solução, um problema aqui de lógica que eu pego numa lista de exercícios e você fazer você interpretar o texto. Eu vou interpretar mais rápido. Tá ligado? Por quê? Por que você tá dizendo isso, Luiz? Porque é a realidade. Infelizmente é a realidade.